3 anéis para os élficos reis sob o céu, 7 para os anãos em recinto rochoso, 9 para os homens que a morte escolheu, 1 para o Senhor sombrio no espaldar tenebroso, na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los, na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esse maravilhoso livro aqui, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Esse é o segundo livro, é o primeiro livro da grande trilogia, da trilogia original, mas ele é o segundo livro do universo de O Senhor dos Anéis. Nós já falamos sobre o Hobbit aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para a resenha desse livro, no qual o Hobbit fala sobre a história de Bilbo Bolseiro, que saiu do condado na missão de saquear, roubar o tesouro dos anãos, que pertencia aos anãos, lá nas Colinas de Ferro do grande dragão Smaug, Em A Sociedade do Anel, que é uma história que acontece 60 anos depois da aventura de Bilbo, nós vamos acompanhar Frodo. Frodo, que é herdeiro de Bilbo, e a aventura dele vai iniciar a partir do momento em que ele recebe a herança de Bilbo, e Bilbo sai em uma jornada secreta, misteriosa, como se fosse uma aposentadoria, e Frodo precisa sair em uma jornada um tanto quanto inesperada, porque percebem-se que alguns personagens, cavaleiros talvez, como é descrito aqui, cavaleiros negros, estão procurando saber sobre o Senhor Bolseiro, que no caso seria Bilbo, mas não é do conhecimento das forças das trevas, que mais para frente a gente vai saber, que o anel, e a herança de Bilbo não está mais com Bilbo, mas sim com Frodo. É descoberto logo no início do capítulo do livro que o anel que Bilbo deixou para Frodo, ele é na verdade um anel. Logo, ele é um anel do poder, conforme nós lemos lá no poema que já foi declamado. Ele é um dos anéis do poder, mas ele é um anel, ele é o anel que governa todos os outros. Lendo, a gente vai entender melhor sobre esses anéis. A gente conhece nesse volume aqui, basicamente, 3 desses anéis, 2 que estão, na verdade 3 que estão na posse dos elfos, e um anel, que é o anel que a todos governa, que está na posse de Frodo. A aventura inicia, e eles saem do condado, passam por Branlevin, e logo depois, tentando se desviar daqueles que estão à sua procura, eles entram na Floresta Velha, Ali a gente vai ver alguns capítulos que nós vamos ser apresentados a um personagem muito enigmático chamado Tom Bombadil, Tom Bombadil, não sabemos muito sobre ele, mas sabemos bastante também, sabemos o suficiente, que é um ser muito enigmático, misterioso, um tanto quanto poderoso, mas eles saem eles passam por essa floresta e visitam um lar de Tom Bombadil, e quando perguntam sobre esse Tom Bombadil, é dito da seguinte forma, As árvores e os capins e todas as coisas que crescem ou vivem na terra pertencem cada um a si mesmo. Tom Bombadil é o mestre. Ninguém jamais apanhou o velho Tom caminhando na floresta, chapinhando na água, saltando no alto dos morros sob a luz e sombra. Ele não tem medo. Tom Bombadil é o mestre. Quem faz essa declaração é a própria esposa de Tom Bombadil,
uma bela senhora, conforme Frodo relata, chamada Frutadouro, né? Tom Bombadil ele apresenta algumas palavras de sabedoria e algumas atitudes também. Nós sabemos que quando alguém coloca um anel, ele fica invisível, né? Ele entra meio que no mundo espectral. Eu posso estar falando baboseira aqui, né? Porque eu não tenho tanto conhecimento ainda, mas a princípio nos 2 volumes que a gente leu é isso, né? Quando eles colocam o anel, eles ficam invisíveis aos olhos humanos, né? Mas ele entra em um outro plano, né? Um plano que talvez o que a gente pode perceber é que eles entendem, né? A língua dos orcs quando eles colocam o anel, e acontece mesmo com Frodo. Mas Tom Bombadil é um homem, é um mestre, né? É um ser aqui que é barbudo, tem um chapéu azul, tem todas as suas características. Quando ele coloca o anel, nada lhe ocorre. Então é bem curioso, né? Fico no questionamento de que, quem sabe, Tom Bombadil não fosse um bom integrante da Sociedade do Anel. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre o que é essa sociedade, né? Mas isso também é falado por Elrond e por Gandalf lá na frente, que talvez Tom não quisesse, né? A partir daí a gente vai ver, né, que eles saem da Floresta Velha, vão até Bree. Lá é nos apresentado um homem chamado Passo Largo, que mais para frente nos é revelado como Aragorn, né, filho de Arathorn, descendente de Elendil e Isildur, né? São grandes nomes aí de Númenor e antepassados. E logo após eles vão para o topo do vento ali. Eu esqueci de informar quem seriam, né? Mas a gente tem aqui alguns personagens que saem do condado, né? Entre eles tem Frodo e Sam, né? Que é seu empregado, e nós temos também os seus amigos Pippin e Merry. Quando eles chegam lá em Bree, mais um se junta a essa comitiva, que é Aragorn, né? Por enquanto chamamos de Passo Largo, e eles recebem cartas de Gandalf, né, o mago, dizendo quem era Passo Largo e que ele iria acompanhá-los. A partir daí eles vão para Valfenda, né? Valfenda, que nós conhecemos lá em Um Hobbit, que é governada, por assim dizer, pelo próprio Elrond, que é um dos detentores é o detentor de um dos Anéis do Poder. E ali também é quando finalmente Gandalf se encontra com eles também. E ali acontece então a formação da Sociedade do Anel. Essa formação ela é para que seja executado o objetivo, né, de Frodo. Qual é o objetivo do Frodo? Só há uma maneira. A gente vê qual é o objetivo de Frodo, né? A gente vê na página 116 palavras de Gandalf quando ele falava com Frodo, explicando o que era um anel e como ele descobriu que era o anel do Senhor das Trevas. Ele diz da seguinte forma: só há uma maneira: encontrar as fendas da perdição nas profundezas de Orodruin, a montanha do fogo, e lançar o anel lá dentro, se realmente você quiser destruí-lo, pô-lo além do alcance do inimigo para sempre. Então aqui em Valfenda a gente vai ver essa formação da sociedade para este objetivo. Nós podemos falar que a Sociedade do Anel ela é formada por 9 integrantes, mas existe mais um integrante ali que acompanha-os até certa parte. Então fica decidido, é muito importante isso, fica decidido que a sociedade ela vai ser composta por pelo menos um integrante de cada raça ali conhecida, né? A gente tem pelos hobbits Frodo, Sam, Pippin e Merry, que já estavam na jornada e não quiseram abandonar Frodo nessa jornada. Gandalf como um mago. A gente tem Legolas, que é um elfo e é nos apresentado ali. É interessante que nos cinemas Legolas apareceu na trilogia do Hobbit, mas na verdade ele não aparece no livro do Hobbit, tá? Ele
aparece aqui pela primeira vez lá em Valfenda, porque ele foi levar uma notícia muito terrível, por assim dizer, para Gandalf. Aproveitando do ensejo, ele passa a pertencer também à Sociedade do Anel. Gimli, o anão, que nós não conhecemos no Hobbit, mas é filho de Glóin, que é o novo rei anão, né? E temos Aragorn e Boromir, que é um personagem bem legal, é um personagem interessantíssimo. É um cara bem casca-grossa, que veio ali de Gondor, que viveu toda a sua vida lutando contra as forças de Sauron. Então é uma pessoa bem rústica, por assim dizer, mas ele está ali também com algum fim, talvez de procurar ajuda para Gondor, e ele pega e ingressa também nessa missão, né? E o 10º seria o Bill, né? Seria o pônei que Sam tanto admirava ali. Ele vai acompanhar os nossos heróis, por assim dizer, nessa jornada até uma certa parte, né? Não vai até o final, mas o livro de A Sociedade do Anel, o que eu gosto da escrita de Tolkien é que não existe um clímax para a gente chegar aqui no fim e dizer, poxa, eu li tudo isso para chegar até aqui. Existem muitos pontos altos nessa história. A gente tem a Floresta Velha lá, em que o ponto alto para mim foi a apresentação de Tom Bombadil. Eu espero que ele apareça em alguma outra parte nos outros livros. Creio que não, tá? Porque o foco não é esse. Mas ali nos limites da Floresta Velha, Tom Bombadil, para mim, é um ser quase que onipotente. E ele usa muito da música para isso, né? A gente tem o Conselho de Elrond, que acontece lá em Valfenda já, quando cada um dos personagens que se encontram pela primeira vez vão dar sua narrativa de como está a Terra-média, de como está a assolação e o retorno de Sauron, porque Sauron foi derrotado e ele perdeu o seu anel e, portanto, perdeu os seus poderes. Depois ele assumiu como um necromante, que é explicado aqui porque que Gandalf teve que abandonar por um tempo a trajetória de Bilbo para ir para outro lugar, porque foi realizado um conselho branco, na qual eles chamam aqui, para que eles enfrentassem um necromante, que na qual era Sauron, que estava assumindo esse nome ali, esse título, e agora ele está retornando, e portanto a Terra-média sente isso. A gente vai percebendo, lendo pela escrita de Tolkien, que por onde eles vão passando, o que era verde começou a ficar negro, onde tinha vida começou a secar, e todos esses pequenos acontecimentos, pequenos fatos vão contribuindo para que eles possam entender que o mal está retornando para a Terra e eles devem se juntar contra esse mal, né? Um outro ponto muito alto disso acontece lá nas Minas Tirith. Na verdade não, acontece lá em Moria, né, que é um antigo habitat dos anãos, próximo das Montanhas Nevoentas, na qual ali acontece a enigmática luta dos nossos heróis e de Gandalf contra o Balrog, né, que é um monstro de fogo gigante, e ali ele faz fala aquela enigmática, uma frase que nós vemos nos filmes e acompanhamos aqui também, em que ele se põe entre o Balrog e o restante dos integrantes da Sociedade do Anel e diz que o Balrog não pode passar, né? É particularmente absurdo, é empolgante de ler, é um ponto altíssimo. E nós vemos também outro clímax muito alto, um ponto muito alto desse livro, é quando eles, passando dessa situação lá com Balrog, lá em Moria, eles entram na floresta de Lórien, né? Na qual é governada por ninguém mais, ninguém menos que uma outra elfa, Galadriel, na qual dita pelo próprio Tolkien como uma das mulheres mais lindas, que é praticamente a encarnação da beleza e, portanto, uma portadora também de dos anéis do poder. A partir daí a gente vê alguns outros acontecimentos importantes que eles permanecem indo para o sul em relação a Gondor, mas creio que tudo que eu falei até aqui não pode caracterizar-se
como spoiler, porque a maioria aconteceu nos filmes e creio que todos sabem um pouco mais. Mas o que é mais importante é acompanhar todo esse trajeto de Frodo, que ele vai rumo a esse objetivo, que é destruir o Anel. E esse Anel começa a tentá-lo, o mal começa a tentá-lo, e o cenário passa a influenciar também a cada um dos integrantes. E aí a gente vê algumas histórias de amizade sendo desenvolvida, algumas histórias de rinchas antigas, alguns segredos antigos que estavam escondidos, coisas que lá no Hobbit ficaram em dúvida e a gente começa a descobrir aqui. Então fica aí a indicação. Eu não sei porque eu demorei tanto a acompanhar esta obra, eu não sei porque eu deveria ter começado muito antes. Eu recentemente estava falando com alguns amigos e falei que para mim, antes de eu iniciar essa obra, uma das minhas sagas preferidas era Harry Potter, né? E continua sendo, mas aí recentemente li as Crônicas de Nárnia, os 7 volumes, e aí Crônicas de Nárnia ficou um nível acima. E agora eu estou vendo O Senhor dos Anéis de Tolkien e, gente, é fora de série, é um universo absurdo, é uma completude, é uma magnificência linda no que foi escrito e vale muito a pena acompanhar. É uma indicação para criança, para jovens, adultos, gente de todas as idades, quem sabe de todos os gostos também, tá? E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanharem, dá o curtir aí, dá o like aí no vídeo, que ajuda muito, se puder compartilhar. E até a próxima.